Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e queridas. Espero que esteja tudo bem com vocês. Esse é o último vídeo da série Ligações Químicas. Eu vou finalizar a discussão que a gente começou, né, sobre as ligações químicas. A gente fez uma discussão das ligações iônicas, né? Então a gente estava compreendendo as propriedades da matéria a partir da forma como os átomos estão ligados. Então, como é que a gente fez isso? Com a ligação iônica, a gente viu que os íons juntos possibilitavam aquela ideia de como o composto iônico é quebradiço, né? Por exemplo, um giz, como é que ele é um composto iônico, por que ele é quebradiço? Diferente de um metal, né? Que eu vou fazer força aqui e não vou conseguir quebrar, ele vai entortar. Então a gente entendeu que os materiais, os compostos iônicos, né, eles são quebradiços pela questão da interação dos cátions e ânions, né, das cargas positivas e negativas no retículo cristalino. Então, no caso dos compostos iônicos, das ligações iônicas, a gente viu que como são ligações fortes, a tendência é que os materiais tenham altos pontos de fusão e ebulição e que sejam sólidos à temperatura ambiente, que é o exemplo do giz aqui que eu fiz agora e o exemplo do sal de cozinha que a gente analisou, né? Então a gente vê essas propriedades a partir dos tipos de ligação. Vimos que como as cargas elétricas estavam muito juntas, organizadas no retículo cristalino, ele também não conduzia eletricidade. Então a gente tem algumas propriedades dos compostos iônicos. Depois a gente começou a ver os compostos moleculares ou compostos covalentes. E aí eu falei dos gases, né? Gás cloro, do gás oxigênio, do gás nitrogênio. Falei da água e falei do açúcar, que eram exemplos dos estados físicos para mostrar que os compostos covalentes eles vão ter diferentes estados físicos. Essa ligação ela não ocorria com formação de cargas, de íons, né? Ela envolvia um compartilhamento de elétrons, e isso fazia com que as ligações, em comparação com as ligações iônicas, fossem um pouco mais fracas no geral, né? E que isso daria diferentes estados físicos para a matéria também, né? Que nem eu exemplifiquei os gases, que são compostos iônicos, né? Falei da água, desculpa, os gases são os compostos moleculares, a água é um composto molecular, o açúcar é um composto molecular, e cada um, na temperatura ambiente, está em um estado físico. Então, nos compostos covalentes ou moleculares, porque também formam moléculas, né? Lembra lá? A gente ia ter diferentes estados físicos. Lembrando que existem exceções, tá? Dessa questão da, intensi, da intensidade da ligação, né? Que é no caso dos compostos, dos retículos moleculares ou retículos covalentes, quando você tem uma organização de átomos ligados covalentemente, similar a uma organização dos retículos cristalinos, que a gente viu lá nos compostos iônicos. E aí essas estruturas davam ligações relativamente fortes, né? Que é o que a gente viu do diamante, que eu falei, mas que a gente também pode ter no grafeno, né? Que é tão citado pelo presidente, e o fulereno e todas as outras, grafite, todas as outras estruturas que o carbono pode formar aí, tá? Então aí era uma exceção nas propriedades gerais. E agora a gente vai começar a discutir um outro tipo de ligação. A gente viu a ligação iônica, em que os átomos tinham diferentes eletronegatividades, né? Era muito diferente. Formavam-se íons, né? E esses íons se ligavam. Aí a gente viu e sempre um metal com um ametal, né? Na ligação covalente eram só ametais envolvidos, né? E aí havia um compartilhamento de elétrons. E agora a gente vai ver um outro tipo de ligação envolvendo só átomos metálicos, tá? Que é a gente pensar em outras estruturas. Todos os exemplos que eu dei aqui para vocês, dos compostos iônicos e moleculares, eles não têm a tendência em conduzir eletricidade, né? Que foi um ponto que eu destaquei para vocês quando a gente estava discutindo a ligação iônica, né? Aquele retículo cristalino do sal, ele não conduz eletricidade. Por quê? Porque os íons, as cargas, não têm movimento. E a eletricidade é um fluxo ordenado de elétrons, tem que ter um movimento, né? Ou de partículas carregadas, no caso dos íons. Então tem que ter um movimento das partículas carregadas. E aí, fica estranho a gente pensar nessa questão de condutibilidade, de conduzir eletricidade, quando eu falo do sal de cozinha, mas é só para a gente comparar e poder compreender, por exemplo,
as diferenças entre uma colher, né, como é que eu posso falar? Um utensílio dessa maneira e uma dessa maneira, né? Qual que é a questão que eu estou colocando? Um outro tipo de condutibilidade, no caso, né? Não elétrica, mas térmica, que é o seguinte: se você vai se servir, né, e isso está na panela, se ele tiver muito tempo lá, você vai pegar aqui e você vai se queimar. Por quê? Porque os metais, no geral, são condutores de eletricidade, tá? E aí, enquanto aqui na faca, se essa faca tivesse lá também na panela quente, né? Aqui, você pegando aqui, você não ia sentir tanto essa temperatura, porque a madeira aqui, formada de compostos covalentes no geral, ela não é uma boa condutora de eletricidade. Então, essa propriedade também vai estar associada ao tipo de ligação que esse material vai ter, os metais, que não é nenhuma das ligações que a gente viu até agora, que é a última forma de ligação que a gente vai ver aí, mais específica, né, das ligações químicas, que são as ligações metálicas. Essas ligações vão envolver só metais. Então, covalente tinha um ametal ligado com metal. Desculpa, iônica tinha metal ligado com ametal. Covalente só tinha ametais. Agora, as ligações metálicas vão envolver só os metais. E aí, uma coisa que a gente tem que pensar é no comportamento dos átomos para entender isso, né? Como é que eu vou ligar metais? Os metais têm tendência em perder elétrons. Lembra lá, se você olhar na tabela periódica, né? Os metais estão com 1, 2, 3 elétrons na última camada no geral. Então, para eles atingirem a estabilidade do octeto, né, liberarem energia, principalmente, para a reação ocorrer, eles têm que perder elétrons. Mas como é que eu junto dois átomos que tendem a perder elétrons? Ninguém quer elétrons nesse caso, né? Então, e como é que eles ficam juntos? Como é que eles vão se unir? Como é que eles vão se ligar, né? E aí, se eles perdem os elétrons, eles viram cátions, viram cargas positivas. Como é que elas vão se atrair? Então, a questão da ligação metálica ela é um pouco diferente das que a gente viu no caso das ligações iônicas e covalentes, porque esses elétrons eles estão livres no material. O que está acontecendo é o seguinte: os metais têm a tendência a doar elétrons. Os elétrons, imagina numa placa de ferro, né? Uma placa de cobre, uma placa de um metal qualquer. Ele tem vários átomos, por exemplo, de cádmio, né? Vários átomos de cádmio, vários átomos de cobre. Os elétrons não conseguem distinguir um átomo de cobre do outro. Por quê? Porque eles têm a mesma energia, a mesma quantidade de elétrons na última camada. Então, o que vai acontecer? Esses elétrons eles vão ficar meio que dinamicamente se movimentando entre esses átomos, entre esses cátions, né? Porque o metal perde os elétrons, ele vira um cátion. Então, todos os átomos do metal que está aqui formado, né? Vamos supor que assim, aqui então é uma placa de cobre, né? Ou uma placa de ferro. Todos os átomos que estão aqui de ferro, eles vão virar cátions, vão virar átomos positivos. E eles vão ter a tendência em doar elétrons. Esses elétrons vão fazer o quê? Eles vão ficar transitando entre os átomos. Como se fosse uma cola dinâmica. Por que cola dinâmica? Os elétrons são negativos, esses átomos estão positivos, então eles se atraem, né? Não muito porque os metais não têm a tendência em atrair elétrons, né? Mas são cargas opostas, elas se atraem. Então o que vai acontecer? Os elétrons vão formar uma nuvem, uma espécie de mar, a gente chama de nuvem eletrônica ou mar eletrônico, né? Porque eles vão formar uma movimentação entre esses cátions, mantendo-os unidos. E isso forma a ligação metálica. Ela é uma distribuição ela ocorre a partir de uma distribuição eletrônica, distribuição dos elétrons entre os átomos, já que ele não consegue diferenciar cada átomo, tá? Isso é a ligação metálica e ela vai dar as características que eu estava destacando lá no começo de condutibilidade elétrica e condutibilidade térmica. Por quê? Então vamos pensar primeiro o que eu estou falando. Quando você pega um fio, né, quando você tem o resistor do chuveiro, não a resistência, você vai usar um material metálico para o fio, né? Geralmente até a gente tem o cobre, que é um bom condutor elétrico, que no caso pode ser roubado, né? As pessoas existem pessoas que roubam esses metais assim de fios, né? Mas os fios no geral vão ter metais
Por quê? Porque os metais conduzem eletricidade. E aí, pensando nisso, e no tipo de ligação, a gente consegue associar essas propriedades. Por exemplo, ó, vamos pensar nas propriedades dos metais. Essa primeira propriedade que eu coloquei é a condutividade elétrica. Os metais conduzem eletricidade por quê? Porque os elétrons estão livres aqui, se movimentando sem uma orientação determinada, são distribuídos entre os átomos. Quando você liga isso num fio, numa corrente elétrica, que mostra um potencial de energia, ou seja, que mostra de onde os elétrons estão saindo e para onde eles estão indo, ele vai fazer com que esses elétrons aqui se ordenem nesse fluxo. E aí ele conduz eletricidade. Então os metais conduzem eletricidade porque aquela nuvem que está formando a ligação, né, aquele mar de elétrons, ele sofre uma orientação quando ligado a um fio, quando ligado a uma fonte elétrica, né? Quando há uma diferença de potencial, ele vai se movimentar de acordo com ela. Então ele conduz, ele permite a condução eletrônica, permite a condução de elétrons. E aí é a mesma ideia, a questão da condutibilidade térmica. O que vai acontecer? A gente pode até pensar na forma como o chuveiro em casa funciona, né? Por que aquele fio é todo enroladinho e o que ele faz? Ele é enrolado para que haja mais resistibilidade para a movimentação dos elétrons, eles vão se chocar mais, vai ocorrer esse efeito de aquecimento, e esse aquecimento vai aquecer a água, tá? Então, o movimento dos elétrons, o fluxo dele, vai fazer com que eles se colidam e haja um aquecimento. É o que está acontecendo lá naquele exemplo que eu dei lá no começo, disso numa panela quente, né? Os elétrons estão aqui, estão recebendo energia térmica, estão cada vez se movimentando mais, cada vez mais se chocando, isso começa a ficar quente e essa temperatura vai começar a ser conduzida aqui. Os metais são ótimos condutores térmicos, então essa é outra propriedade. E aí a gente pode pensar naquele exemplo lá que eu falei para vocês, que vocês duvidaram na minha força, né? De ele ser maleável. O que vai acontecer? Por que ele não é quebradiço igual o composto e o iônico, né? O retículo cristalino? Imaginem lá que no retículo cristalino você tem ânions e cátions. Aqui não, aqui eu só tenho cátions que estão sendo unidos por uma nuvem eletrônica que se movimenta, né? Que está ali, tendo dinâmica. A gente não consegue visualizar, mas os elétrons não param de se movimentar aqui. E aí quando eu faço uma flexão, né, que eu entorto a... Deixa eu entortar mesmo? Não, tá tudo certo. Que eu entorto o metal, o que acontece? Você exerceu uma força ali, ela fez com que os átomos se distanciassem um pouco, mas a corrente, a nuvem de elétrons, ela só se deslocou e voltou a ocupar aquele espaço. Então não é quebradiço, né? Os elétrons vão se reorganizar e continuar se movimentando ali em volta. Não vai quebrar. Então essa é outra propriedade dos metais, tá? E aí a organização como os metais vão estar unidos vai ser semelhante à do retículo cristalino, né? Só que nesse caso a gente tem um retículo metálico, a gente tem lá as regiões que vão se repetir ao longo da estrutura, né? Mas de organização dos átomos, bem unidos, tá bom? Então, no caso das ligações metálicas, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Resumindo as propriedades dos compostos metálicos, a gente falou, né? Eles têm altos pontos de fusão e ebulição também, acabei não falando, mas essa nuvem eletrônica mantém os átomos muito estáveis, então precisa de muita energia para separá-los, né? Para passar o metal do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Tanto que, no geral, tirando alguns metais que são exceção, tipo o mercúrio, o galho, né? Que é super interessante para a gente analisar e entender isso, a maioria dos metais vão ter altos pontos de fusão e ebulição. Tá? Ou seja, a gente não vai ver eles líquidos muito facilmente. E são altas temperaturas para atingir. Eles conduzem eletricidade, como a gente viu, diferente lá dos compostos iônicos e dos compostos moleculares. Você não vai usar um fio de madeira, né? Não vai usar um fio de cloreto de sódio, né? Um sal de cozinha. E eles conduzem eletricidade, eles conduzem temperatura, conduzem calor, né? Que o calor vem dessa colisão entre os elétrons. Eles são maleáveis, altos pontos de fusão e ebulição,
E a gente pode usá-los para fazer fios. Essa propriedade é chamada de ductibilidade. É a propriedade em ser transformada em fio, que é o que acontece com o metal, tá? Até pela própria ligação, pela própria reorganização dos elétrons, a gente consegue esticar eles e manter eles ainda estáveis. Tá bom, gente? Mas era isso. Bom fim de semana, bom feriado para todo mundo aí. Um beijo, meus queridos,